Leitura do CNN. Você rumo ao cartório dos seus sonhos com o notário. Título 6. Da proteção de dados pessoais. Capítulo 1. Da organização das serventias. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 79. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão atender às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13709/2018, independentemente do meio ou do país onde os dados estão localizados, obedecendo a seus fundamentos, seus princípios e suas obrigações concernentes à governança do tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1º. Deverão ser cumpridas as disposições previstas na LGPD e nas diretrizes, nos regulamentos, nas normas, nas orientações e nos procedimentos expedidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com base nas competências previstas no artigo 55-J da LGPD. Parágrafo 2º. O cumprimento às disposições especiais do capítulo 1, da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, do título 2 do livro 2 deste Código não será prejudicado pelo disposto na LGPD. Artigo 80. O tratamento de dados pessoais destinado à prática dos atos inerentes ao exercício dos respectivos ofícios, consistentes no exercício de competências previstas em legislação específica, será promovido de forma a atender à finalidade da prestação do serviço, na persecução do interesse público, e com os objetivos de executar as competências legais e desempenhar atribuições legais e normativas dos serviços públicos delegados. Artigo 81. Ratifica-se a criação, pelo provimento número 134, de 24 de agosto de 2022, no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, da Comissão de Proteção de Dados, de caráter consultivo, responsável por propor, independentemente de provocação, diretrizes com critérios sobre a aplicação, interpretação e adequação das serventias à LGPD, espontaneamente ou mediante provocação pelas associações. Artigo 82. Os responsáveis pelas delegações dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, na qualidade de titulares das serventias, interventores ou interinos, são controladores no exercício da atividade típica registral ou notarial, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Os administradores dos operadores nacionais de registros públicos e de centrais de serviços compartilhados são controladores para fins da legislação de proteção de dados pessoais. Artigo 83. O operador, a que se refere o artigo 5º da LGPD, é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, externa ao quadro funcional da serventia, contratada para serviço que envolva o tratamento de dados pessoais em nome e por ordem do controlador. Seção 2. Da governança do tratamento de dados pessoais nas serventias. Artigo 84. Na implementação dos procedimentos de tratamento de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá verificar o porte da sua serventia e classificá-la, de acordo com o capítulo 1 do título 1 do livro 4 da parte geral deste Código Nacional de Normas, da Corregedoria Nacional de Justiça, classe 1, 2 ou 3, e observadas as regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, fazer a adequação à legislação de proteção de dados conforme o volume e a natureza dos dados tratados, de forma proporcional à sua capacidade econômica e financeira para aporte e custeio de medidas técnicas e organizacionais, adotar ao menos as seguintes providências. Inciso 1. Nomear encarregado pela proteção de dados. Inciso 2. Mapear as atividades de tratamento e realizar seu registro. Inciso 3. Elaborar relatório de impacto sobre suas atividades, na medida em que o risco das atividades o faça necessário. Inciso 4. Adotar medidas de transparência aos usuários sobre o tratamento de dados pessoais. Inciso 5. Definir e implementar política de segurança da informação. Inciso 6. Definir e implementar política interna de privacidade e proteção de dados. Inciso 7. Criar procedimentos internos eficazes, gratuitos e de fácil acesso para atendimento aos direitos dos titulares. Inciso 8. Zelar para que terceiros contratados estejam em conformidade com a LGPD, questionando sobre sua adequação e revisando cláusulas de contratação para que incluam previsões sobre proteção de dados pessoais. E, inciso 9. Treinar e capacitar os prepostos. Seção 3. Do mapeamento das atividades de tratamento. Artigo 85. O mapeamento de dados consiste na atividade de identificar o banco de dados da serventia, os dados pessoais objeto de tratamento e o seu ciclo de vida, incluindo todas as operações de tratamento a que estão sujeitos, como a coleta, o armazenamento, o compartilhamento, o descarte e quaisquer outras operações às quais os dados pessoais estejam sujeitos. Parágrafo 1º. O produto final da atividade de mapeamento será denominado inventário de dados pessoais, devendo o responsável pela serventia. Inciso 1. Garantir que o inventário de dados pessoais contenha os registros e fluxos de tratamento dos dados com base na consolidação do mapeamento e das decisões tomadas a respeito de eventuais vulnerabilidades encontradas, que conterão informações sobre
Alínea A. Finalidade do tratamento. Alínea B. Categorias de dados pessoais e descrição dos dados utilizados nas respectivas atividades. Alínea C. Identificação das formas de obtenção e coleta dos dados pessoais. Alínea D. Base legal. Alínea I. Descrição da categoria dos titulares. Alínea F. Se há compartilhamento de dados com terceiros, identificando eventual transferência internacional. Alínea G. Categorias de destinatários, se houver. Alínea H. Prazo de conservação dos dados e alínea I. Medidas de segurança organizacionais e técnicas adotadas. Inciso 2. Elaborar plano de ação para a implementação dos novos processos, dos procedimentos, dos controles e das demais medidas internas, incluindo a revisão e criação de documentos, bem como as formas de comunicação com os titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, quando necessária. Inciso 3. Conduzir a avaliação das vulnerabilidades, Gap Assessment, para análise de lacunas em relação à proteção de dados pessoais no que se refere às atividades desenvolvidas na serventia. Inciso 4. Tomar decisões diante das vulnerabilidades encontradas e implementar as adequações necessárias e compatíveis com a tomada de decisões. Inciso 5. Atualizar, sempre que necessário, não podendo ultrapassar um ano, o inventário de dados e, inciso 6. Arquivar o inventário de dados pessoais na serventia e disponibilizá-lo em caso de solicitação da Corregedoria Geral da Justiça, CGJ, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais ou de outro órgão de controle. Parágrafo 2º. O responsável pela serventia extrajudicial poderá utilizar formulários e programas de informática adaptados para cada especialidade de serventia para o registro do fluxo dos dados pessoais, abrangendo todas as fases do seu ciclo de vida durante o tratamento, tais como coleta, armazenamento e compartilhamento, eventualmente disponibilizados por associações de classe dos notários e dos registradores. Seção 4. Da revisão dos contratos. Artigo 86. A serventia deverá revisar e adequar todos os contratos que envolvam as atividades de tratamento de dados pessoais às normas de privacidade e proteção de dados pessoais, considerando a responsabilização dos agentes de tratamento prevista na lei, observando os seguintes procedimentos. Inciso 1. Revisar todos os contratos celebrados com os seus empregados, incluindo a obrigatoriedade de respeito às normas de privacidade e proteção de dados nos contratos ou em regulamentos internos. Inciso 2. Revisar os modelos existentes de minutas de contratos e convênios externos, que envolvam atividades de tratamento de dados pessoais, incluindo o compartilhamento de dados. Inciso 3. Elaborar termos de tratamento de dados pessoais para assinatura com os operadores, sempre que possível, incluindo as informações sobre quais dados pessoais são tratados, quem são os titulares dos dados tratados, para quais finalidades e quais são os limites do tratamento. Inciso 4. Incluir cláusulas de descarte de dados pessoais nos contratos, convênios e instrumentos congêneres, conforme os parâmetros da finalidade pública e as necessidades acima indicadas. Inciso 5. Elaborar orientações e procedimentos para as contratações futuras, no intuito de deixá-los em conformidade com a lei de regência e, inciso 6. Criar procedimentos de auditoria regulares para realizar a gestão de terceiros com quem houver o compartilhamento de dados pessoais. Artigo 87. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais deverão exigir de seus fornecedores de tecnologia, de automação e de armazenamento a adequação às exigências da LGPD quanto aos sistemas e programas de gestão de dados internos utilizados. Seção 5. Do encarregado. Artigo 88. Deverá ser designado o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme o disposto no artigo 41 da LGPD, consideradas as seguintes particularidades. Inciso 1. Os responsáveis pelas serventias extrajudiciais poderão terceirizar o exercício da função de encarregado mediante a contratação de prestador de serviços, pessoa física ou pessoa jurídica, desde que apto ao exercício da função. Inciso 2. A função do encarregado não se confunde com a do responsável pela delegação dos serviços extrajudiciais de notas e de registro. Inciso 3. A nomeação do encarregado será promovida mediante contrato escrito, a ser arquivado em classificador próprio, de que participarão o controlador, na qualidade de responsável pela nomeação, e o encarregado, e, inciso 4. A nomeação de encarregado não afasta o dever de atendimento pelo responsável pela delegação dos serviços extrajudiciais de notas e de registro, quando for solicitado pelo titular dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Serventias classificadas como Classe 1 e Classe 2 pelo capítulo 1 do título 1 e do livro 4 da parte geral deste Código Nacional de Normas, da Corregedoria Nacional de Justiça, poderão designar encarregado de maneira conjunta. Parágrafo 2º. A nomeação e contratação do encarregado de proteção de dados pessoais pelas serventias será de livre escolha do titular das serventias, podendo, eventualmente, ser realizada de forma conjunta, ou ser subsidiado ou custeado pelas entidades de classe. Parágrafo 3º. Não há óbice para a contratação independente de um mesmo encarregado por serventias de qualquer classe, desde que demonstrável a inexistência de conflito na acumulação de funções e a manutenção da qualidade dos serviços prestados.
Seção 4. Do relatório de impacto. Artigo 89. Ao responsável pela serventia incumbe cuidar para que seja realizado o relatório de impacto à proteção de dados pessoais referente aos atos em que o tratamento de dados pessoais possa gerar risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular, de acordo com as orientações expedidas pela ANPD. A elaboração do relatório deverá se atentar às seguintes instruções. Inciso 1. Adotar metodologia que resulte na indicação de medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Inciso 2. Elaborar o documento previamente ao contrato ou convênio que seja objeto da avaliação feita por meio do relatório. Inciso 3. Franquear, a título de transparência, aos afetados a possibilidade de se manifestarem a respeito do conteúdo e, inciso 4. Elaborar o documento previamente à adoção de novos procedimentos ou novas tecnologias. Parágrafo 1º. Para o cumprimento das providências de que trata o caput do artigo, poderão ser fornecidos, pelas entidades representativas de classe, modelos, formulários e programas de informática adaptados para cada especialidade de serventia para elaboração de relatório de impacto. Parágrafo 2º. Serventias classe 1 e 2 poderão adotar modelo simplificado de relatório de impacto conforme orientações da CPD, DCN e CNJ para a simplificação do documento. Na ausência de metodologia simplificada, adotar-se-á o relatório completo. Parágrafo 3º. Serventias classe 3 adotarão um modelo completo de relatório de impacto, conforme instruções metodológicas da CPD, DCN e CNJ. Seção 7. Das medidas de segurança, técnicas e administrativas. Artigo 90. Cabe ao responsável pelas serventias implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos do artigo 46 e dos seguintes da LGPD, por meio de: inciso 1. Elaboração de política de segurança da informação que contenha: alínea A. Medidas de segurança técnicas e organizacionais. Alínea B. Previsão de adoção de mecanismos de segurança, desde a concepção de novos produtos ou serviços, Security by Design, artigo 46, parágrafo 1º, da LGPD, e alínea C. Plano de resposta a incidentes, artigo 48 da LGPD. Inciso 2. Avaliação dos sistemas e dos bancos de dados em que houver tratamento de dados pessoais e do tratamento de dados sensíveis, submetendo tais resultados à ciência do encarregado pelo tratamento de dados pessoais da serventia. Inciso 3. Avaliação da segurança de integrações de sistemas. Inciso 4. Análise da segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros e, inciso 5. Realização de treinamentos. Artigo 91. O plano de resposta a incidentes de segurança envolvendo dados pessoais deverá prever a comunicação, pelos responsáveis por serventias extrajudiciais, ao titular, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, ao Juiz Corregedor Permanente e à Corregedoria Geral da Justiça, CGJ, no prazo máximo de 48 horas úteis, contados a partir do seu conhecimento, de incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, com esclarecimento da natureza do incidente e das medidas adotadas para a apuração das suas causas e a mitigação de novos riscos e dos impactos causados aos titulares dos dados. Artigo 92. A inutilização e a eliminação de documentos em conformidade com a tabela de temporalidade de documentos prevista na seção 1 do capítulo 1 do título 2 do livro 3 da parte geral deste Código Nacional de Normas, da Corregedoria Nacional de Justiça, serão promovidas de forma a impedir a identificação dos dados pessoais neles contidos. Parágrafo único. A inutilização e a eliminação de documentos não afastam os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, em relação aos dados pessoais que remanescerem em índices, classificadores, indicadores, banco de dados, arquivos de segurança ou qualquer outro modo de conservação adotado na unidade dos serviços extrajudiciais de notas e de registro. Artigo 93. O responsável pela serventia extrajudicial, sempre que possível. Inciso 1. Digitalizará os documentos físicos ainda utilizados e, inciso 2, armazenará os documentos físicos que contenham dados pessoais e dados pessoais sensíveis em salas ou compartimentos com controle de acesso. Parágrafo único. Após a digitalização, o documento físico poderá ser eliminado, respeitados as disposições e os prazos definidos na seção 1 do capítulo 1 do título 2 do livro 3 da parte geral deste Código de Normas, da Corregedoria Nacional de Justiça. Seção 8. Do treinamento. Artigo 94. As serventias deverão realizar treinamentos para a implementação da cultura de privacidade e proteção de dados pessoais, bem como para a capacitação de todos os envolvidos no tratamento dos dados pessoais sobre os novos controles, processos e procedimentos, observando o seguinte: inciso 1. Capacitar todos os trabalhadores da serventia a respeito dos procedimentos de tratamento de dados pessoais. Inciso 2. Realizar treinamentos com todos os novos trabalhadores. Inciso 3.
Manter treinamentos regulares, de forma a reciclar o conhecimento sobre o assunto e atualizar os procedimentos adotados, sempre que necessário. Inciso 4. Organizar, por meio do encarregado e eventual equipe de apoio, programa de conscientização a respeito dos procedimentos de tratamento de dados, que deverá atingir todos os trabalhadores. E, inciso 5. Manter os comprovantes da participação em cursos, conferências, seminários ou qualquer modo de treinamento proporcionado pelo controlador aos operadores e ao encarregado, com indicação do conteúdo das orientações transmitidas. Parágrafo único. O responsável pela serventia extrajudicial poderá solicitar apoio à entidade de classe para a capacitação de seus prepostos. Seção 9. Das medidas de transparência e atendimento a direitos de titulares. Artigo 95. Como medida de transparência e prezando pelos direitos dos titulares de dados, deverá o responsável pela serventia elaborar, por meio do canal do próprio encarregado, se terceirizado, ou em parceria com as respectivas entidades de classe. Inciso 1. Canal eletrônico específico para atendimento das requisições ou reclamações apresentadas pelos titulares dos dados pessoais. E, inciso 2. Fluxo para atendimento aos direitos dos titulares de dados pessoais, requisições ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da resposta. Artigo 96. Deverão ser divulgadas em local de fácil visualização e consulta pelo público as informações básicas a respeito dos dados pessoais e dos procedimentos de tratamento, os direitos dos titulares dos dados, o canal de atendimento disponibilizado aos titulares. Dados para que exerçam seus direitos e os dados de qualificação do encarregado, com nome, endereço e meios de contato. Artigo 97. Deverão ser disponibilizadas pelos responsáveis pelas serventias informações adequadas a respeito dos procedimentos de tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 9º da LGPD, por meio de: inciso 1. Aviso de privacidade e proteção de dados. Inciso 2. Avisos de cookies no portal de cada serventia, se houver, e, inciso 3. Aviso de privacidade para navegação no website da serventia, se houver. Artigo 98. A gratuidade do livre acesso dos titulares de dados, artigo 6º, inciso 4, da LGPD, será restrita aos dados pessoais constantes nos sistemas administrativos da serventia, não abrangendo os dados próprios do acervo registral e não podendo, em qualquer hipótese, alcançar ou implicar a prática de atos inerentes à prestação dos serviços notariais e registrais dotados de fé pública. Parágrafo 1º. Todo documento obtido por força do exercício do direito de acesso deverá conter em seu cabeçalho os seguintes dizeres: este não é um documento dotado de fé pública, não se confunde com atos inerentes à prestação do serviço notarial e registral nem substitui quaisquer certidões, destinando-se exclusivamente a atender aos direitos do titular solicitante quanto ao acesso a seus dados pessoais. Parágrafo 2º. A expedição de certidões deverá ser exercida conforme a legislação específica registral e notarial e as taxas e os emolumentos cobrados conforme regulamentação própria. Parágrafo 3º. Mantém-se o disposto quanto aos titulares beneficiários da isenção de emolumentos, na forma da lei específica. Parágrafo 4º. O notário e o registrador coletarão as informações necessárias para a identificação segura do solicitante, com o objetivo de garantir a confidencialidade. Seção 10. Das certidões e compartilhamento de dados com centrais e órgãos públicos. Artigo 99. Na emissão de certidão, o notário ou registrador deverá observar o conteúdo obrigatório estabelecido em legislação específica, adequado e proporcional à finalidade de comprovação de fato, ato ou relação jurídica. Parágrafo único. Cabe ao registrador ou notário, na emissão de certidões, apurar a adequação, necessidade e proporcionalidade de particular conteúdo em relação à finalidade da certidão, quando este não for explicitamente exigido ou quando for apenas autorizado pela legislação específica. Artigo 100. Em caso de requerimento de certidões por meio da telemática, havendo necessidade de justificação do interesse na certidão, o solicitante será identificado por meio idôneo, reconhecido pela entidade responsável pela tramitação do serviço eletrônico compartilhado da respectiva especialidade cartorial. Artigo 101. O compartilhamento de dados com centrais de serviços eletrônicos compartilhados é compatível com a proteção de dados pessoais, devendo as centrais observar a adequação, necessidade e persecução da finalidade dos dados a serem compartilhados, bem como a maior eficiência e conveniência dos serviços registrais ou notariais ao cidadão. Parágrafo único. Deverá ser dada preferência e envidados esforços no sentido de adotar a modalidade de descentralização das bases de dados entre a Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados e as serventias, por meio do acesso pelas centrais às informações necessárias para a finalidade perseguida, evitando-se a transferência de bases de dados, a não ser quando necessária para atingir a finalidade das centrais ou quando o volume de requisições ou outro aspecto técnico prejudicar a eficiência da prestação do serviço. Artigo 102.
O compartilhamento de dados com órgãos públicos pressupõe lei ou ato normativo do órgão solicitante, ou convênio ou outro instrumento formal com objeto compatível com as atribuições e competências legais da atividade notarial e registral. Parágrafo 1º. O compartilhamento deverá ser oferecido na modalidade de fornecimento de acesso a informações específicas adequadas, necessárias e proporcionais ao atendimento das finalidades presentes na política pública perseguida pelo órgão, observando-se os protocolos de segurança da informação e evitando-se a transferência de bancos de dados, a não ser quando estritamente necessária para a persecução do interesse público. Parágrafo 2º. Caso o registrador ou notário entenda haver desproporcionalidade na solicitação de compartilhamento de dados pelo órgão público, deverá consultar a Corregedoria Nacional de Justiça, no prazo de 24 horas, oferecendo suas razões, à luz do disposto neste artigo. Artigo 103. O responsável pela serventia extrajudicial efetuará, sempre que possível, aplicável e compatível com a finalidade perseguida e o tipo de tratamento, a criptografia ou a pseudonimização de dados pessoais para o acesso a informações ou transferência dos dados para terceiros, inclusive centrais de serviços eletrônicos compartilhados e órgãos públicos. Artigo 104. Os registradores e os notários remeterão dados com a finalidade da formação de indicadores estatísticos às entidades previstas em lei ou regulamento, garantindo que sejam anonimizados na origem, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Artigo 105. Na correição anual será verificada pelo corregedor permanente a adaptação de suas práticas de tratamento de dados pessoais à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, e a este Código de Normas. Seção 11. Do tabelionato de notas e a proteção de dados. Artigo 106. A emissão e o fornecimento de certidão de ficha de firma e dos documentos depositados por ocasião de sua abertura somente poderão ser realizados a pedido do titular referido nos documentos, seus representantes legais e mandatários com poderes especiais ou mediante decisão judicial. Artigo 107. O fornecimento de certidões para os solicitantes legitimados pode ocorrer por meio de cópia reprográfica. Artigo 108. O pedido de lavratura de ata notarial, realizado por um dos pais, ou pelo responsável legal, envolvendo dados pessoais de sujeito menor de 12 anos de idade, será considerado como consentimento específico e em destaque para o tratamento dos dados da criança. Artigo 109. Nos atos protocolares e nas escrituras públicas, não haverá necessidade de inserção da condição de pessoa exposta politicamente. Artigo 110. A certidão de testamento somente poderá ser fornecida ao próprio testador ou mediante ordem judicial. Parágrafo único. Após o falecimento, a certidão de testamento poderá ser fornecida ao solicitante que apresentar a certidão de óbito. Artigo 111. No ato notarial, serão inseridos na qualificação dos sujeitos, o nome completo de todas as partes, o documento de identificação, ou, na sua falta, a filiação, o número de CPF, a nacionalidade, o estado civil, a existência de união estável, a profissão e o domicílio, sendo dispensada a inserção de endereço eletrônico e de número de telefone. Seção 12. Do Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas e a Proteção de Dados. Artigo 112. As notificações que contenham dados pessoais tratados devem ser feitas preferencialmente pelo Registro de Títulos e Documentos da circunscrição do destinatário. Quando assim não ocorrer, a notificação deverá ser enviada junto à folha adicional informativa com os dados tratados do notificado. Seção 13. Do Registro Civil de Pessoas Naturais e a Proteção de Dados. Artigo 113. É livre o acesso às informações constantes nos livros de registro civil das pessoas naturais, por meio de certidões de breve relato, com as informações regulamentadas em lei, neste Código de Normas e em outras normas compatíveis, independentemente de requerimento ou de identificação do requerente. Artigo 114. As certidões de registro civil em geral, inclusive as de inteiro teor, requeridas pelos próprios interessados, seus representantes legais, mandatários com poderes especiais, serão expedidas independentemente de autorização do juiz corregedor permanente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses em que a emissão da certidão for requerida por terceiros e a certidão contiver dados sensíveis, somente será feita a expedição mediante a autorização do juízo competente. Parágrafo 2º. Após o falecimento do titular do dado sensível, as certidões de que trata o caput deste artigo poderão ser fornecidas aos parentes em linha reta, independentemente de autorização judicial. Artigo 115. Nas certidões de breve relato deverão constar somente as informações previstas em lei ou ato normativo, sendo que qualquer outra informação solicitada pela parte constante do registro ou das anotações e das averbações posteriores somente poderá ser fornecida por meio de certidão por quesitos ou por inteiro teor, de acordo com as disposições previstas neste Código de Normas. Parágrafo único. Sempre deverão constar do campo destinado às observações a existência de adoção simples realizada por meio de escritura pública, as alterações de nome indígena, a declaração do registrado como indígena, a etnia ou a inclusão de etnia, e a alteração de nome em razão da cultura ou do costume indígena. Artigo 116.
As solicitações de certidões por quesitos, ou informações solicitadas independentemente da expedição de certidões, receberão o mesmo tratamento destinado às certidões solicitadas em inteiro teor quando os dados solicitados forem restritos, sensíveis ou sigilosos. Parágrafo 1º. São considerados elementos sensíveis os elencados no inciso 2 do artigo 5º da Lei nº 13.709/2018, ou outros, desde que previstos em legislação específica. Parágrafo 2º. São considerados elementos restritos os previstos no artigo 45 e artigo 95 da Lei nº 6.015/1973, no artigo 6º e seus parágrafos da Lei nº 856/1992, nas normas de alteração de nome ou sexo no caso de pessoa transgênero, ou outros, desde que previstos em legislação específica. Parágrafo 3º. São considerados elementos sigilosos os previstos no parágrafo 7º do artigo 57 da Lei nº 6.015/1973, ou outros, desde que previstos em legislação específica. Artigo 117. A emissão de certidão em inteiro teor sempre depende de requerimento escrito com firma reconhecida do requerente ou com assinatura digital nos padrões ICP Brasil, no padrão do sistema Gov.br ou com assinatura confrontada com o documento de identidade original. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma será dispensado quando o requerimento for firmado na presença do oficial ou de preposto. Parágrafo 2º. Os requerimentos poderão ser recepcionados por e-mail ou por meio da Central de Informações do Registro Civil, CRC, desde que assinados digitalmente, nos padrões da ICP Brasil, cuja autenticidade e integridade serão conferidas no verificador de conformidade do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, por meio do sistema de assinatura Gov.br ou com assinatura confrontada com o documento de identidade original. Parágrafo 3º. O requerimento de certidão em inteiro teor deverá conter a identificação do requerente, o motivo em virtude do qual se requer a certidão sob a forma de inteiro teor e o grau de parentesco com o registrado, caso exista, bem como o fato de ser este falecido ou não. Parágrafo 4º. A certidão com referência à circunstância de ser legítima a filiação poderá ser fornecida, inclusive a terceiros, independentemente de autorização judicial. Artigo 118. Não é necessário requerimento ou autorização judicial para emissão de certidão de óbito em nenhuma de suas modalidades. Artigo 119. As restrições relativas aos dados sensíveis elencados pelo inciso 2 do artigo 5º da Lei nº 13.709/2018 não se aplicam ao caso de pessoa falecida. Artigo 120. A emissão e o fornecimento de certidão sobre procedimentos preparatórios ou documentos apresentados para a realização de atos no Registro Civil das Pessoas Naturais somente poderão ser realizados a pedido do próprio interessado ou do titular do documento, seus representantes legais e mandatários com poderes especiais ou mediante autorização judicial ou, ainda, quando o documento solicitado for público com publicidade geral e irrestrita. Parágrafo único. Após o falecimento do titular, a certidão de que trata o caput deste artigo poderá ser fornecida ao solicitante que apresentar a certidão de óbito. Artigo 121. É facultado a qualquer interessado, independentemente de justificação ou de requerimento, realizar buscas nos índices dos registros civis das pessoas naturais, respeitados os emolumentos estabelecidos pelas legislações estaduais. Parágrafo único. A realização de buscas com base em outras fontes, além dos índices de registros dos livros do cartório, somente será autorizada mediante requerimento escrito, fundamentado, sujeito à análise de finalidade pelo oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, de cuja decisão, em caso de indeferimento, caberá revisão pelo juiz competente. Artigo 122. O edital de proclamas conterá tão somente o nome, o estado civil, a filiação, a cidade e a circunscrição do domicílio dos noivos. Parágrafo único. Quando os nubentes residirem em circunscrições diferentes, constará do edital o endereço dos nubentes para comprovação deste fato, nos termos do artigo 67, parágrafo 4º, da Lei nº 6.015/1973. Seção 14. Do Registro de Imóveis e a Proteção de Dados. Artigo 123. Dependem de identificação do requerente e independem de indicação da finalidade os pedidos de certidão de registros em sentido estrito, averbações, matrículas, transcrições ou inscrições específicas, expedidas em qualquer modalidade. Parágrafo 1º. Também dependem de identificação do requerente e independem de indicação da finalidade os pedidos de certidão de documentos arquivados no cartório, desde que haja previsão legal ou normativa específica de seu arquivamento no registro. Parágrafo 2º. Pedidos de certidão de documentos arquivados em cartório para a qual não haja previsão legal específica de expedição dependem de identificação do requerente e indicação da finalidade, aplicando-se a regra do parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. Pedidos de certidão, de busca e de informações apresentados em bloco, ainda que instruídos com a numeração dos atos a serem certificados, dependem de identificação do requerente e indicação da finalidade. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, caracterizada a tentativa de tratamento de dados em desacordo com as finalidades do registro de imóveis e com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD,
Poderá o oficial recusar o fornecimento em nota fundamentada do que caberá revisão pelo juízo competente. Artigo 124. Ressalvadas as hipóteses que tenham previsão legal ou normativa expressa, como as certidões de filiação de imóveis, ou de propriedade com negativa de ônus e alienações, ou outras compatíveis com as finalidades dos registros de imóveis e, com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, não serão expedidas certidões cujo conteúdo envolva informações sobre dados pessoais extraídos de mais de uma matrícula, assentamento do registro auxiliar, transcrição ou inscrição. Artigo 125. As certidões dos imóveis que já forem objeto de matrícula eletrônica, após a primeira qualificação eletrônica, serão expedidas, independentemente de indicação de finalidade, em formato nato digital estruturado, contendo a situação jurídica atual do imóvel, ou seja, a sua descrição, a titularidade e os ônus reais não cancelados. Parágrafo único. A expedição de certidão de atos anteriores da cadeia filiatória do imóvel depende de identificação segura do requerente de indicação da finalidade. Artigo 126. O atendimento a requisições de buscas fundadas exclusivamente no indicador pessoal ou real pressupõe a identificação segura do solicitante, bem como a indicação da finalidade, de tudo mantendo-se o registro em meio físico ou virtual. Artigo 127. O fornecimento, pelo registrador, por qualquer meio, de informações sobre o registro não veiculadas por certidão dependerá da segura identificação do solicitante e da indicação da sua finalidade, exceto nos casos em que o solicitante figure no registro em questão. Artigo 128. Serão formados prontuários físicos ou digitais contendo os dados de identificação e indicação de finalidade em todas as hipóteses em que estas tenham sido exigidas. Parágrafo único. O titular dos dados pessoais solicitados terá direito a requisitar as informações contidas nos prontuários formados em virtude de buscas ou pedidos de informações e certidões para os quais foi exigida a identificação do solicitante e a indicação de finalidade. Seção 15. Do protesto de títulos e outros documentos de dívida e a proteção de dados. Artigo 129. Das certidões individuais de protesto deverão constar, sempre que disponíveis, os dados enumerados no artigo 259, parágrafo único, deste Código de Normas, excetuados endereço completo, endereço eletrônico e telefone do devedor. Artigo 130. As certidões em forma de relação sobre inadimplementos por pessoas naturais serão elaboradas pelo nome e CPF dos devedores, devidamente identificados, devendo abranger protestos por falta de pagamento, de aceite ou de devolução, vedada exclusão ou omissão, espécie do título ou documento de dívida, data do vencimento da dívida, data do protesto da dívida e valor protestado. Artigo 131. Nas informações complementares requeridas em lote ou em grande volume poderão constar CPF dos devedores, espécie do título ou documento de dívida, número do título ou documento de dívida, data da emissão e data do vencimento da dívida, valor protestado, protocolo e data do protocolo, livro e folha do registro de protesto, data do protesto, nome e endereço do cartório. Artigo 132. O fornecimento de cópias ou certidões de documentos arquivados na serventia se limita ao documento protestado propriamente dito, nos termos do artigo 22 da Lei nº 9492/1997, enquanto perdurar o protesto, e dentro do prazo máximo de 10 anos, nos termos do artigo 30 Lei nº 9492/1997, não devendo ser fornecidas cópias dos demais documentos, salvo para as partes ou com autorização judicial. Parágrafo único. Tratando-se de documento de identificação pessoal, a cópia arquivada somente deve ser fornecida ao próprio titular. Artigo 133. O tabelião de protesto poderá devolver ou eliminar documentos apresentados para protesto ou para cancelamento que forem considerados desnecessários à prática do ato almejado, após adequada qualificação. Parágrafo 1º. O documento cujo original não precise ser guardado por imposição legal deve ser eliminado de maneira segura quando for digitalizado, evitando-se a duplicidade. Artigo 35, parágrafo 2º, Lei nº 9492/1997. Parágrafo 2º. Fica o tabelião de protesto autorizado a eliminar o documento após o término do prazo da tabela de temporalidade prevista no provimento 50, da Corregedoria Nacional de Justiça, ou superada a necessidade de sua guarda por outras circunstâncias, tais como prescrição civil, tributária e penal. Artigo 134. Antes da expedição do edital para intimação do devedor, o tabelião poderá buscar outros endereços em sua base de dados, nos endereços em que outros tabeliães realizaram a intimação, desde que na mesma base da sua competência territorial, ou nos endereços eletrônicos, a serem compartilhados por meio da SEMPROT, bem como nos endereços constantes de bases de natureza jurídica pública e de acesso livre disponível ao tabelião. Parágrafo único. A SEMPROT deverá compartilhar entre os tabeliães os endereços em que foi possível a realização da intimação de devedores, acompanhado do CNPJ ou CPF do intimado, bem como da data de efetivação. Artigo 135.
A declaração eletrônica de anuência para fins de cancelamento de protesto, recebida na forma de modo eletrônico, poderá ser comunicada ao interessado por meio dos correios, das empresas especializadas, do portador do próprio tabelião ou de correspondência eletrônica, pela internet ou por qualquer outro aplicativo de mensagem, ficando autorizado o encaminhamento de boleto bancário, outro meio de pagamento ou instruções para pagamento dos emolumentos e das despesas relativas ao cancelamento do protesto.